como relator, também se desincumbindo de um parecer que será debatido, poderá ser modificado no âmbito da comissão e no plenário do Senado, mas uma etapa importante nessa busca constante que nós temos ao longo de anos de um remodelamento do sistema tributário nacional. A apreciação da PEC 110 acontece sem prejuízo da apreciação de outras medidas de caráter tributário, inclusive de projetos que estão na Câmara e alguns que já vieram da Câmara dos Deputados, outros que já foram aprovados pelo Senado e que estão na Câmara, como o da regularização tributária, o do Refis e o da atualização patrimonial, inclusive de autoria do senador Roberto Rocha. Portanto, essa é a busca do Congresso Nacional de avançar nessa pauta importante que é do remodelamento tributário brasileiro. Então, a razão de ser dessa reunião foi, de fato, uma breve solenidade na presidência do Senado para a apresentação formal do parecer do relator na PEC 110. Quero agradecer a presença de todos e dizer que esse é um dia duplamente importante em que se comemora o aniversário da nossa Constituição Federal e, de fato, uma etapa importante na reforma tributária nacional. Boa tarde. Será possível aprovar as reformas ainda este ano, particularmente essa tributária que receberam os hoje? Eu considero que a aprovação esse ano é uma consequência daquilo que fizermos desde já. Há um compromisso nosso, um Congresso Nacional que aprovou reforma da Previdência, reforma trabalhista, teto de gastos, marco legal do saneamento, lei de recuperação judicial e falência, marco legal das startups, a PEC emergencial, diversos projetos de interesse da pandemia e do enfrentamento à pandemia. Me desculpe, caiu da Rádio Itatiaia, logo de Minas Gerais, eu preciso pegar. Você vai colocar de volta, né? Então, esse Congresso, que tem, ao longo desses anos, trabalhado muito nessas reformas, tem um compromisso nessa quadra histórica com a reforma tributária. Nós precisamos entregar para a sociedade brasileira um novo modelo do sistema tributário, porque algo nos converge. Todos entendem que o sistema tributário brasileiro não é bom, que precisa ser modificado porque é muito complexo, muito burocrático, difícil de compreender, afugenta investidores. E nós precisamos apresentar uma proposta de alteração disso. E é isso que vai ao encontro da PEC 110. É o que minimamente se conseguiu de convergência entre Estados e Distrito Federal, a maioria dos municípios, o setor produtivo e boa parte dele, em que se compreende a unificação tributária de impostos como uma medida adequada para a simplificação. E política é a arte de escolher. E nós temos que escolher qual o modelo. Nós sabemos as dificuldades, um ano pré-eleitoral, as instabilidades que nós temos no Brasil, lamentavelmente, o sistema, um momento muito belicoso, não há dúvida, mas nós temos que continuar trabalhando. Então, a aprovação ou não esse ano vai ser consequência daquilo que nos dedicarmos e, por parte da presidência do Senado, há essa dedicação, entendendo que a reforma do sistema tributário é muito importante para o país. Presidente, eu queria entender dois pontos. O primeiro é por que o ministro Paulo Guedes não está na coletiva aqui. E o segundo é se, depois de toda a repercussão que aconteceu do caso que foi revelado em relação às offshores, os investimentos fora do país dele, enquanto ele estava no cargo, se isso vai ter alguma repercussão aqui no Senado, já tem pedido de convite aprovado, já tem projetos apresentados em relação a isso? O ministro Paulo Guedes é sempre muito bem-vindo ao Senado, participou da reunião, se manifestou na nossa reunião. Na verdade, aqui foi um tanto improvisado, eu não disse ao ministro Paulo Guedes que eu faria essa coletiva nesse instante. Não há dúvida que ele poderia estar aqui, tivesse sido convidado e avisado dessa coletiva. Então, não atribuo a nenhum outro fato que não seja esse realmente do improviso, do momento de atender a imprensa, que é o meu dever fazer. Em relação a esses acontecimentos, isso é um assunto próprio das comissões. As comissões, tanto da Câmara quanto do Senado, têm a sua autonomia, a sua percepção em relação a determinados fatos e podem tomar as providências que achar que devem tomar e, obviamente, que a presidência do Senado cabe respeitar as iniciativas das comissões. Mas eu acredito que é muito importante que esses fatos sejam esclarecidos e acho até que é o desejo do ministro Paulo Guedes também esclarecê-los da melhor forma possível. Onde entra a discussão sobre o preço dos combustíveis? Vai ficar nessa reforma ou vai em projeto separado? Na verdade, o problema dos combustíveis ele tem índole tributária, mas também tem outros aspectos que são importantes. Quando se tem uma pressão muito forte sobre o real, há uma desvalorização da nossa moeda e há uma desvalorização do real em frente ao dólar de a ordem de 30% só no ano de 2020, isso é muito impactante
e significativo, isso pressiona o preço do combustível. Além disso, eu tenho invocado sempre a importância do papel da Petrobras nessa discussão e nessa solução. A Petrobras é uma empresa que pertence ao povo brasileiro e precisa dar a sua contrapartida de contribuição para a solução do problema dos combustíveis. Então, o papel da Petrobras, enquanto uma empresa que deve cumprir uma função social, também é fundamental. E há discussão tributária, não há dúvida. E há propostas nesse sentido, inclusive uma proposta já distribuída à Câmara dos Deputados, de autoria do Poder Executivo, que é da unificação das alíquotas de ICMS relativamente a combustíveis, inclusive em valores absolutos, o que é uma discussão que está sendo travada na Câmara. Nós estamos também igualmente acompanhando. Hoje pela manhã, inclusive, me reuni com o senador Eduardo Braga e o senador Fernando Bezerra, esse último líder do governo, justamente para discutirmos essa matéria relativamente aos combustíveis. Então, esse é um tema que é um tema da vez. É importante que nós tenhamos no Congresso Nacional respostas efetivas para conter o aumento dos combustíveis. Não só conter o aumento, que possa ter uma redução, que seja uma redução que seja adequada à sociedade brasileira. E não é só esse o problema. O Senado pode ter absoluta convicção disso. O Senado tem absoluto compromisso com a solução dos problemas do país, inclusive em colaboração com as boas ideias do governo federal. Obviamente que nós aguardamos uma política do governo federal que seja assertiva, de medidas concretas em relação à fome e à miséria, especialmente em relação ao programa Bolsa Família, ou qualquer nome que se queira dar a ele, mas um programa social robusto que possa atender em termos de valores e em termos de inclusão daqueles que hoje estão fora, para poder socorrer essas pessoas em razão de fome e de miséria. E, igualmente, programas de desenvolvimento do emprego. E um deles, que é muito simples, está na nossa vista para poder efetivar, é um programa amplo de apoio ao crédito a pequenas e microempresas, que são grandes empregadores no Brasil, através do PRONAMP, que é um projeto do Senado Federal, originado no Senado Federal, que é o maior programa nacional de apoio às pequenas e microempresas em termos de crédito. E isso fará com que nós possamos ter a geração imediata de empregos no Brasil, se nós conseguirmos alavancar o maior número possível de alguns bilhões de reais que podem gerar créditos para essas pequenas e microempresas para poder fomentar seus negócios e, consequentemente, gerar empregos. Nós temos uma crise energética que é objeto de uma comissão do Senado Federal de apreciação da crise hídrica e da crise energética, que é importante que nós tenhamos também soluções efetivas para isso, porque se nós buscamos o crescimento para gerar desenvolvimento, para gerar emprego e renda, nós não podemos ter falta de energia, porque o ano de 2022 nós pretendemos ter o crescimento econômico, não podemos faltar, não pode faltar energia para essa finalidade. Então são diversos temas que, de um modo ou de outro, vindo do governo ou vindo do Senado, mas com absoluta certeza virá um pacote de ajustes de medidas que possam ser concretas para poder as pessoas visualizarem o bem-estar, para elas poderem ter um mínimo de bem-estar nesse momento pós-pandemia. Óbvio que nós temos ainda a etapa da pandemia, nós precisamos imunizar toda a população brasileira, esperamos que isso aconteça efetivamente até o final do ano de 2021, mas esse planejamento de retomada do crescimento, de alguma forma, virá do governo, do Senado, da Câmara. É muito importante que nós estejamos juntos, porque fome, miséria, desemprego, crise hídrica, crise energética, inflação com o aumento do preço das coisas, tudo isso é problema que nós temos para ontem, para resolver, e é bom que se dê efetividade nessas soluções. Presidente, o senhor vai estipular um calendário para a votação da PEC 110, do Roberto Rocha? E a segunda pergunta o senhor disse que é preciso encontrar alternativas à reforma do imposto de renda para ampliar o programa Bolsa Família. Que alternativa que poderia ser essa? O senhor é contra utilizar essa reforma do imposto de renda para blocar a ampliação do Bolsa Família? Os precatórios subiram no telhado. O calendário da PEC 110 é um calendário que pertence à CCJ nesse momento. Eu tenho muita confiança na sensibilidade do presidente Davi Alcolumbre, que tem um grande espírito público e sabe da importância. O primeiro signatário. E é o primeiro signatário dessa PEC, bem lembrado. O primeiro autor da PEC 110 é o presidente Davi Alcolumbre. Eu tenho muita convicção de que na CCJ nós conseguiremos avançar e, quando vier ao plenário, evidentemente há o meu compromisso de pautar a PEC 110 no plenário. Em relação aos precatórios, óbvio que é uma solução que se precisa dar,
Isso está no âmbito da Câmara dos Deputados, nessa comissão especial que discute a questão dos precatórios. O modelo que foi entabulado naquela reunião na residência oficial do Senado, que contou com a presença do presidente Arthur Lira e do ministro da Economia, Paulo Guedes, é justamente respeitarmos o teto de gastos públicos e termos mecanismos de negócios jurídicos capazes de fazer com que esse excedente de precatório não seja transferido para os anos seguintes e possam ser utilizados em diversos negócios jurídicos, como o pagamento de outorgas onerosas, como o recebimento de ativos da União para os seus credores, como o encontro de contas entre Estados credores e a União e o pagamento de dívidas tributárias também. Então, há alternativas que podem dar solução efetiva ao precatório. Nós aguardamos essa solução que foi entabulada na residência oficial do Senado naquela ocasião, por parte da Câmara dos Deputados, que é a casa iniciadora, tratando-se de uma PEC originada do Poder Executivo. Então, é esse encaminhamento que está sendo dado e as alternativas que se tem. O que eu questiono apenas, e que disse publicamente, é que o Bolsa Família é uma prioridade. Um programa social que atenda as pessoas que estão precisando ter comida na mesa, que precisam comprar um gás de cozinha, que está muito caro o valor dele, é um programa que precisa ser estabelecido. Eu tenho certeza que o Executivo tem essa mesma percepção, o Legislativo tem essa percepção. Todos no Brasil sabem dessa importância. E nós temos que encontrar o espaço fiscal que virá com a solução dos precatórios. E o que eu disse é que a fonte do custeio nós temos que exaurir todas as possibilidades para não se depositar todas as fichas da sustentação de um programa social dessa importância que nós queremos ver implementado no Brasil, num único projeto que ainda não foi apreciado no Senado Federal. É apenas essa responsabilidade de esgotarmos todas as possibilidades a partir de critérios científicos, matemáticos, econômicos, políticos, para que tenhamos uma alternativa de sustentação ao Bolsa Família, porque isso é para ontem, isso é urgência e emergência absoluta na nação de ter um programa social robusto. Então é isso que eu tenho defendido. De qual forma isso virá como sustentação, esse é o exercício que nós temos que fazer. O Ministério da Economia tem o seu papel principal nisso, que é quem tem que dar essas soluções mais assertivas, do ponto de vista científico, né? Como é que se dá solução a isso, e é isso que nós esperamos. Nós não podemos depositar as fichas num único projeto que ainda não foi apreciado, que pode até ser apreciado pelo Senado Federal, mas não é razoável e até temerário nós apostarmos as fichas somente neste projeto. Muito obrigado. Como é que está o diálogo? Os itens da cesta básica serão desonerados da proposta do relator? Aí o relator pode esclarecer essa questão. Na verdade, é uma reforma constitucional que se assenta basicamente na unificação de impostos federais. Inclusive, vai ao encontro do projeto da CBS, que já foi de índole infraconstitucional, que está na Câmara dos Deputados, de iniciativa do Poder Executivo, e a unificação dos impostos subnacionais, ICMS, ISS, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, essa é a lógica do projeto da reforma constitucional. Obviamente, quem pode detalhar melhor esses pormenores é o relator, e eu vou até pedir licença que o relator, se quiser pronunciar, acho que é importante, eu vou me permitir ausentar para abrir a sessão do Senado Federal. Muito obrigado a todos. Relator, você me dispensa? Eu vou lá abrir a sessão. Obrigado.